Uma das características do Processbook é obter dados a partir do servidor Pi, realizar alguns cálculos com esses dados e apresentar no meu display, ou então obter dados a partir de uma base de dados externa, uma base de dados ODBC. Para isso, eu farei uso de datasets. Datasets são divididos em duas categorias: PyCalculation, ou seja, são os cálculos que eu vou realizar com alguns valores obtidos a partir do servidor Pi, sendo que para a realização desses cálculos eu vou utilizar a mesma sintaxe usada na construção dos Performance Equations. Já o DBC Datasets, eu vou obter dados a partir de uma base de dados externa. Então, por exemplo, eu quero plotar no meu trend os dados reais do meu processo e os dados de especificação desse processo, ou seja, os limites, as tolerâncias, os valores máximo e mínimo do meu processo. Esses valores máximo e mínimo, eles poderiam estar armazenados numa base de dados externa, ou seja, num dataset ou DBC. Quando formos escrever as expressões de Performance Equations ou Calculations Datasets, nós devemos lembrar que o nome de tag eles têm que vir entre aspas, simples. Também, da mesma forma, a data hora, timestamps, no caso aqui, mesmo o asterisco, que seria a representação atual da hora, ela tem que estar posicionada, tem que estar escrita entre aspas no meu Performance Equations. No caso strings, eles têm que estar colocados entre aspas duplas. Se você estiver comparando o valor de um tag digital em relação a um valor especificado, esse valor especificado eles têm que estar relacionado em aspas duplas, porque trata-se de um string. Todas as funções matemáticas inerentes ao Performance Equation são entendidas normalmente no Calculation Datasets. Então, funções como soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, valor absoluto, cosseno, inteiro, seno, todas essas funções elas são entendidas normalmente no Calculation Dataset. As funções prontas do Processbook também estão disponíveis no Calculation Datasets. Por exemplo, se eu quero saber o valor máximo de um tag num determinado período de tempo, o valor mínimo que esse tag assumiu em determinado intervalo de tempo, esses tipos de funções também estão disponíveis então no Calculation Datasets. Existe uma infinidade de funções. Para saber maiores informações, basta consultar o arquivo prhelp.chm ou prreference também.chm, disponível a partir do diretório pipc do seu PyServer. Se você não encontrar esse arquivo no seu servidor, você pode também baixá-lo a partir do site de suporte técnico da OSIsoft. Um último detalhe sobre operadores nos Performance Equations: você pode utilizar expressões if then else. Ou seja, se você tem uma expressão, se ocorre uma expressão, então sete o valor do tag para uma determinada expressão, se não, para uma terceira expressão. Então, por exemplo, se if o tag 1 é maior do que 50 e o tag 2 é menor do que 125, então sete a saída da sua expressão para under limit, ou seja, abaixo do limite, se não, good. Temos que ter em mente que, no caso, essas expressões elas sempre têm que incluir if, then e else. Não posso somente escrever uma expressão contendo if, then. Sempre tem que incluir else. Caso eu não tenha um else, ou seja, nada para ser colocado como saída na condição else, ou seja, na condição se não, então eu utilizo a função noOutput, ou seja, não precisa sair nada. E eu posso também cascatear expressões if, then, else.